Apolônio Vostius foi um cavaleiro italiano que viveu por volta de 1470. Ele é considerado o primeiro homem a ser tocado pela ira de Deus ou pela crueldade do demônio. Foi o primeiro caso no mundo registrado de combustão humana instantânea, como dito, no final do século XV. A sociedade da época, extremamente religiosa, ligou o fenômeno a um castigo divino, outros à crueldade do próprio diabo. Depois disso, diversos outros casos de combustão humana instantânea foram documentados pelo mundo e se começou a estudar o fenômeno cientificamente. O cientista Jacobo Grinberg, em sua teoria sintérgia, explica esses fenômenos por meio da lattice, que é a malha da mecânica quântica. E essa malha diz que o espaço contém a informação total dos demais pontos e deve haver uma estrutura capaz de conter tal informação. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantâneo, Não nos aprofundaremos na complexidade matemática dessa teoria, pois Einstein passou quase a metade de sua vida tentando encontrar essas variáveis ocultas que explicassem o porquê das partículas atômicas se comportarem de maneira tão anômalas, não respeitando as leis clássicas da física, o que ele chamava de efeitos fantasmagóricos. Pois essas mesmas partículas, quando observadas por um pesquisador, se comportavam exatamente como o pesquisador esperava que elas se comportassem. Você já deve ter ouvido a expressão "nós somos poeiras das estrelas". E essa expressão é correta, porque a menor parte do nosso corpo é igual a menor parte do nosso Sol. O átomo que compõe nossa matéria é o mesmo que compõe o Sol. Átomos feitos de prótons, nêutrons e uma eletrosfera, composta de elétrons, que quando ionizado formam os fótons. Somos feitos, nós e o Sol, da mesma matéria. Qual é a equação, as variáveis ocultas que Einstein procurava? Seria a fórmula matemática que explicaria o funcionamento de tudo que não compreendemos? A magia, a cura por cirurgia cíclica, feita à distância pelos curadores, pastores, padres? Os rituais de voodoo, onde partículas entrelaçadas podem afetar a pessoa ao qual o boneco representa, o candomblé, tudo seria explicado se houvesse uma fórmula matemática explicando como nossas partículas atômicas funcionam. Para muitos, esta é a chave do conhecimento: sabermos como manipular as nossas partículas atômicas. Desde 1808, sabemos que somos feitos de átomos. E desde 1887, sabemos que esses átomos estão carregados de partículas elétricas. Vamos fazer uma pequena experiência. Pegue seu braço, esfregue ele com força. Percebeu? Quanto mais esfregar, mais ele irá aquecer. Isso é energia. O que diferencia essa energia da energia que está na tomada da sua casa é a frequência
e a tensão, que é usada para empurrar essa energia pelos condutores em uma determinada direção, para que essa energia não se perca pela entropia em forma de calor que retorna ao espaço. Aqui onde moro temos uma usina hidrelétrica, onde a água passa por turbinas, fazendo rotacionar o rotor de um alternador. As bobinas do rotor e da armadura são as duas partes principais de um alternador. O rotor produz um fluxo magnético giratório. As bobinas da armadura são estacionárias. Essa energia é gerada em uma frequência, que nada mais é que a velocidade com que esse rotor gira ao redor de seu eixo. No Brasil, a frequência de rotação é de 60 Hz. Isso quer dizer que o rotor dá 60 voltas por segundo ao redor do eixo ao qual está preso. Se mantivesse essa mesma frequência esfregando o seu braço, 60 idas e vindas a cada segundo, estaria gerando energia de alta frequência em seu braço e, em alguns segundos, mantendo essa frequência, provocaria queimaduras, o início de uma combustão instantânea. E qual é a ligação? Qual a variável oculta? Talvez a mesma que atormentou Einstein até o final de seus dias. O efeito fantasmagórico que explicaria as curas milagrosas feitas pelos curandeiros, iguais a Pachita e outros tantos. Os voodoo, africano, caribenho e tantos outros fenômenos inexplicáveis pelo mundo. La sanación por medio de respiración, meditación, esto tiene desde mucho tiempo atrás, desde inclusive los monjes tibetanos hacen eso. Y muchas veces esto, si lo empezamos a revisar en la historia y sobre todo en la tradición bíblica, los profetas y los que eran sobre todo los mensajeros de Dios, lo hacían a través de las manos. René May se reconoce como un humanista, una persona pacífica y ligada a valores de superación individual, y afirma ser el transmisor de un poder curativo trascendental. Voy a pedir a Vanessa de cierrar los ojos. Fenômenos que muitos dizem ser transcendentais. E o que é o transcendental? Talvez seja o mesmo entrelaçamento quântico, comprovado pelos experimentos, as desigualdades de Bell, que as partículas de um átomo podem se comunicar instantaneamente, mesmo estando em lados opostos do universo. Supondo que a diferença entre as partículas do nosso corpo e as partículas que compõem o Sol seja que as partículas que pertencem aos átomos do nosso corpo estão todas entrelaçadas entre si, formando o nosso corpo. Então, qualquer partícula do nosso corpo, ou que tenha saído do nosso corpo, o suor impregnado em um tecido, o fio de cabelo, um pelo, um pedaço de unha, ou qualquer coisa que tenha tido contato com o nosso corpo, guardará partículas que se soltaram de nossa pele. E essas partículas estarão entrelaçadas quanticamente com as partículas do nosso corpo, podendo de maneira consciente ou não interagir com as partículas às quais elas estão entrelaçadas. E um processador quântico, que pela potência que terá, descubra as variáveis ocultas que Einstein não conseguiu desvendar. E mais, consiga de maneira programada produzir o efeito fantasmagórico que atormentou Einstein até o final de sua vida. Então, estaríamos diante de um processador capaz de alterar o micro-universo, as partículas que compõem toda a matéria e, com isso, capaz de alterar até mesmo a realidade como a conhecemos.